Um dos maiores problemas da matemática é explicar o que ela é. Vamos começar pelo que ela não é. Matemática não é sobre símbolos nem cálculos. Símbolos são ferramentas. E assim como a música não é uma sequência de notas, a matemática não é sobre símbolos. Matemática também não é sobre cálculos. Cálculos são processos que levam a algum resultado. De fato, atualmente quase todos os cálculos ficam para as máquinas. Genericamente, podemos dizer que a matemática é sobre ideias. Dado que uma informação existe, o que se segue a ela? A matemática também é conhecida como a ciência dos padrões. Por exemplo, é fácil ver que os próximos três termos na sequência, 3, 7, 11 e 15, são 19, 23 e 27. O matemático G.H. Hardy escreveu em A Mathematician's Apology: um matemático, como um pintor ou um poeta, é um criador de padrões. Se seus padrões são mais permanentes que os deles, é porque são feitos de ideias. O objetivo da matemática é entender o que existe, desprezar o que é irrelevante e extrair daí um novo resultado consistente. Isso é feito formulando conjecturas e estabelecendo provas através de métodos de dedução baseados em axiomas. O matemático Benjamin Peirce chamou a matemática de a ciência que tira conclusões necessárias. Na matemática pura, esse novo resultado, em geral, não tem aplicação prática imediata, ou às vezes nunca terá, mas isso realmente não incomoda os matemáticos. Por exemplo, o princípio da tricotomia diz que qualquer número real é zero ou positivo ou negativo. Uma pergunta típica de um matemático seria: por que devo aceitar esse princípio? O fato de não ter sido encontrado um número diferente desses três tipos não prova nada. Há até respeitáveis especulações que tal número poderia existir. As boas ideias matemáticas não vêm facilmente. Elas geralmente resultam do trabalho de muitas pessoas por muitos anos ou gerações. Diferente das ciências físicas, em que novas descobertas revolucionam conceitos arraigados no homem, como por exemplo a nossa compreensão do sistema solar, as ideias matemáticas originadas há mais de 2000 anos na civilização grega são usadas diariamente. Por outro lado, problemas inocentes como, por exemplo, será que todo inteiro par maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos? Ainda esperam solução. Mas onde está a matemática? A matemática está na raiz das ciências, naturais ou não. Nos dias atuais, os matemáticos estudam os padrões e as formas, seja no crescimento de uma planta, no movimento dos corpos celestes, no desencadeamento dos estímulos cerebrais, na predição de terremotos ou no movimento da bolsa de valores. A inteligência artificial que hoje nos acompanha em grande parte de nossas atividades é essencialmente matemática aplicada. Procuro apresentar a matemática como uma coleção de ideias, como um guia para o que é realmente importante na matemática clássica e uma introdução aos mais recentes desenvolvimentos, de maneira acessível para pessoas com conhecimentos básicos adquiridos no segundo grau. A matemática da forma que é ensinada nas escolas não desperta o interesse da maioria dos alunos pela simples razão de que o que se ensina não são ideias. Para os estudantes é ensinada uma série de habilidades para resolver problemas práticos e dica para se passar nas provas vestibulares, ou seja, um treinamento e não uma educação em matemática. Estes são memorizados sem uma real apreciação do conceito e um perfeito entendimento. São premiados o conhecimento bruto, memorização e a velocidade, no lugar das ideias. Tediosos cálculos e manipulações de fórmulas produzem em muitas crianças inteligentes o desejo de se livrar da matemática logo nos primeiros anos da escola. Pergunte a um estudante por que o produto de dois números negativos é positivo e você provavelmente o deixará pensando por um bom tempo. Com o passar do tempo, quase todos os campos da ciência se caracterizam por alterações que podem ser consideradas como correções ou extensões. Aristóteles estava errado em suas opiniões sobre corpos em queda e teve que ser corrigido por Galileu
na década de 1590. Galeno, o maior dos médicos antigos, não foi permitido estudar cadáveres humanos e estava completamente errado em suas conclusões anatômicas e fisiológicas. Mesmo Newton, o maior de todos os cientistas, estava errado em sua visão da natureza da luz. Talvez o erro com maiores consequências na história da ciência tenha sido de classificar os humanos nas diferentes raças. A teoria racial foi usada para justificar atos bárbaros de colonialismo, escravidão e até genocídio. Mesmo hoje, ainda é usado para explicar a desigualdade social e continua a inspirar o surgimento de extremismos em todo o mundo. A matemática tem uma propriedade notável e única no desenvolvimento do pensamento humano, e sua história difere em essência de todas as outras ciências. O que torna a matemática única é que somente na matemática não há correções significativas, apenas extensão. Os teoremas deduzidos pelo método axiomático de dedução, usado pelos gregos, estão corretos para sempre. Euclides estava incompleto e seu trabalho foi estendido enormemente, mas não teve que ser corrigido. Seus teoremas são cada um deles válidos até hoje. A geometria euclidiana não foi corrigida, mas estendida pela geometria não euclidiana. Ptolomeu pode ter desenvolvido uma imagem errônea do sistema planetário, mas o sistema de trigonometria que ele usou em seus cálculos permanecem corretos. Cada grande matemático adiciona ao que veio anteriormente, mas nada precisa ser corrigido, apenas estendido. A matemática abrange uma variedade e profundidade crescentes de assuntos ao longo da história. Há várias maneiras de categorizar e organizar os muitos assuntos em áreas mais gerais da matemática. Por exemplo, uma divisão tradicional é, em matemática pura, a matemática estudada por seu interesse intrínseco, e a matemática aplicada, matemática que pode ser aplicada diretamente a problemas do mundo real. Essa divisão nem sempre é clara, e muitos assuntos foram desenvolvidos como matemática pura só para encontrar aplicações inesperadas mais tarde. Divisões amplas como matemática discreta, matemática computacional e assim por diante surgiram mais recentemente. Eu vou usar uma classificação que faz sentido para mim, dividindo o assunto em 4 partes. Sempre que possível, eu procuro usar uma abordagem cronológica do desenvolvimento das ideias, mas às vezes é interessante dar profundidade a um assunto que extrapola a ordem cronológica que vinha sendo seguida. Por exemplo, ao falar sobre números primos, podemos começar com Euclides 400 anos antes de Cristo e terminar com a fatoração de grandes números primos, que é uma técnica usada pelo sistema bancário para guardar senhas digitais dos clientes. Não é necessário seguir a ordem em que expus os assuntos. Eu procuro desenvolver cada módulo como um assunto com começo, meio e fim, de maneira que normalmente não é necessário ligar um módulo com outro para entender um tópico, mas isso nem sempre é possível. Também procuro usar a formulação matemática mais simples possível, sempre enfatizando os conceitos por trás das operações e também não entro em temas muito complexos. A primeira parte, Fundamentos, introduz os principais campos da matemática básica. Fundamentos da matemática são os conceitos básicos, os axiomas, prova, números, geometria, aritmética, etc., que formam hierarquias de estruturas e conceitos mais complexos, como álgebra, fórmulas, algoritmos, etc. Entretanto, os fundamentos da matemática como um todo não contêm os fundamentos de todos os tópicos matemáticos. Geralmente, os fundamentos de um campo de estudo referem-se a uma análise mais ou menos sistemática de seus conceitos mais básicos ou fundamentais. O desenvolvimento e o surgimento e o esclarecimento das bases podem vir bem mais tarde na história de um determinado assunto. Por exemplo, os números primos são usados há mais de 2000 anos, mas o conceito preciso de números somente foi dado por Peano no século XIX. Muitos desenvolvimentos da matemática em direção a abstrações superiores no século XIX trouxeram novos desafios e paradoxos, pedindo um exame mais profundo e sistemático da natureza e dos critérios da verdade matemática.
bem como uma unificação dos diversos ramos, até que as descobertas se estabilizassem durante o século XX como um grande e coerente corpo de conhecimento. Essencialmente, a segunda parte trata da matemática desenvolvida no período do Renascimento, em que mentes brilhantes como Newton, Gauss e Euler e muitos outros talvez tenham dado os maiores passos na matemática. Do século XIX para frente, a matemática ficou bastante abstrata e sofisticada e virou tema apenas para especialistas, de modo que na terceira parte eu procuro abordar os temas na profundidade acessível para quem está acompanhando a série. Nela eu falo sobre estatística, probabilidades, geometrias não euclidianas, topologia, fractais, sistemas dinâmicos e pesquisa operacional. Note na figura que, desta fase para frente, os computadores têm um papel fundamental nos assuntos e, por isso, incluí um módulo sobre computabilidade. Finalmente, a última parte é inteiramente dedicada à inteligência artificial e, em particular, à ciência de dados e machine learning. Dito tudo isso, podemos especular que a nossa matemática não é necessariamente a única possível. Talvez para um extraterrestre a razão do diâmetro pelo comprimento da circunferência não seja π. Einstein disse: se as leis da matemática se referem à realidade, elas não são certezas absolutas. E se elas são certezas absolutas, elas não se referem à realidade. Bom divertimento!